Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Que o Eterno vos abençoe abundantemente. Amados diletos irmãos, estamos estudando a Bíblia. Hoje eu quero chamar a vossa atenção para o capítulo 3, versículo 29, até o 35 de Provérbios. Salomão diz assim: não maquines mal contra teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contenda com alguém sem razão, se não te tem feito mal. Não tenha invejas do homem violento, nem escolha nenhum de seus caminhos. Porque o perverso é abominável para o Senhor, mas com o sincero está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam para si confusão. Muito bem, amados, diletos irmãos, hoje é sábado. Eu quero ser breve com minhas palavras. Quero dizer aos irmãos que foi um grande prazer trazer a todos vocês essas passagens do Provérbios capítulo 3. Encerro hoje o capítulo 3. Quem não recebeu os primeiros áudios, dê uma olhada na página do Facebook ou mesmo no YouTube. Vocês encontrarão na íntegra o capítulo 3. Escreva lá Gregório Louveira, estudando Provérbios, estudando a Bíblia, livro de Provérbios, e vocês encontrarão. Muito bem. Salomão diz: não atente o mal contra o teu próximo, estando ele contigo confiadamente. Quando Salomão nos leva a refletirmos da palavra sagrada, ele diz que nós não devemos entrar em discussões, não devemos tratar pessoas com mal. Temos que tratar as pessoas bem. Parece que essa passagem ela vem sendo repetida no livro de Mateus. Mateus 5:44, onde o Senhor Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldize, fazei bem aos que vos odeias, e orai pelos que vos maltrata e vos perseguem. Então, o versículo 43, ele diz: vocês ouviram que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo? Agora ele vem dizendo: mas eu digo a vocês, ame aqueles que te maldizem, ame aqueles que te aborrecem, ame aqueles que são seu inimigo. Não amaldiçoe ele, mas abençoe. Faça bem para eles. Ore por eles. Ore por aqueles que te perseguem.
Aí o versículo 45 de Mateus 5, ele diz: para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol desça sobre o justo e o injusto. Então nós vemos aqui Jesus trazendo à tona aquilo que está em Provérbios 3:29. Ele diz: não pleiteie com alguém sem causa, se ele não tiver te causado ofensa. Novamente nos leva numa passagem onde diz: se alguém te ferir a face, dê a outra face. Onde ele diz: se alguém lhe tomar se alguém lhe tomar a veste, dê também a túnica. Ou seja, Jesus ensinando que não devemos entrar em briga sem causa. Versículo 31 diz: não inveje ao homem opressor, nem escolha algum dos seus caminhos. Nós vivemos em um mundo, amado, onde há um espírito de opressão atingindo toda a humanidade. Um espírito de opressão atingindo a família, o ser humano. E muitos cristãos escolheram o caminho da opressão, pensando que irão adquirir lucro. E essa escolha, ela é uma escolha má. Porque quem transita pelo caminho errado, um dia terá que acertar de conta. A palavra de Deus diz que aquilo que plantarmos, iremos colher. Um dia teremos que colher tudo aquilo que for plantado. Existe muito cristão que são invejoso. Ele inveja aquilo que o outro tem. E Salomão diz: não inveja os homens opressor, nem escolha algum dos seus caminhos. Só existe dois caminhos, o da vida e o da morte. O caminho da vida é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que Deus coloca diante de nós bênçãos e maldição. Ele nos aconselha a escolhermos a bênção para que venhamos viver nós e a nossa descendência. Existe uma passagem no livro do Eclesiástico, a Bíblia cristã católica, onde diz que Deus coloca a água e o fogo diante de nós. E aí ele diz: aquilo que você escolher, isso você terá. Sabemos que, então, tudo depende das nossas escolhas. O versículo 32 diz: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas o seu segredo é com os retos. Palavras perverso. A palavra perverso significa pessoa iníqua, ou alguém que se desvia, alguém que se tornou maligno. Quando se refere a iníquo, se refere ao anticristo. Existe muito cristão que estão se tornando anticristão. Ou seja, mudaram de lado, se tornaram servo do anticristo. Porque o espírito do anticristo já existe, já opera nesse mundo. Ainda o anticristo não se manifestou como sendo
aquele grande monarca que irá governar o mundo, mas o espírito dele já opera nesse mundo. E existe uma preparação para que quando ele assentar-se no trono, toda a humanidade incline-se diante dele. E ele é o homem perverso, é o homem do pecado, aquele que se levanta contra todo tipo de fé, aquele que se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus. Aonde está esse trono de Deus? Bem, irmãos, ele se assentará no templo, que irá ser novamente levantado, o templo consagrado a Deus. E lá ele se declarará como sendo todo-poderoso. Então a palavra perversa significa iníquo. O iníquo significa anticristo, ou alguém que se desvia. O anticristo, ele é um desviado, ele sairá do meio do povo de Deus. Isso se refere a alguém que segue os seus próprios caminhos em lugar dos caminhos de Deus. O versículo 33 diz: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas ele abençoará a morada do justo. Aqui nós vemos que, nesse sentido desta passagem, é que a maldição do Senhor, ele está sobre a casa, ou seja, onde mora ímpio, aonde estiver um ímpio sobre a face da terra, durante todo esse período de tempo, sempre haverá a maldição. Além disso, um cristão pode trazer maldição sobre si mesmo quando abandona a verdadeira palavra de Deus e abraça a falsa doutrina. Existe muita falsa doutrina neste mundo, amado. Doutrinas criadas por homens, doutrinas criadas por demônios, doutrinas criadas por espírito. E nós precisamos seguir essa doutrina. A doutrina que nos leva a nos revestirmos da graça redentora de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim: mas ainda que nós mesmos, aliás, ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho, além do que vós já tenho anunciado, seja anátema. Anátema significa maldição, o amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Então aqui nós vemos que a maldição do Senhor, ela habita onde existe falsa doutrina, onde existe falso ensino, onde existe pessoas te instruindo a fazer tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Hoje em dia, amado, nós temos visto igrejas que estão sendo fundamentado para adorar os anjos, e o anjo não recebe adoração, somente Deus. O versículo 34 diz: certamente ele zombará dos escarnecedores, ou escarnecerá dos escarnecedores, e aos humildes dará graça. Este é uma das outras passagens da Bíblia que nos diz que Deus grandemente se opõe ao orgulho, enquanto dá graça ao humilde. Ele não dará graça ao orgulhoso, porque
Deus ama a humildade, ao coração humilde, aqueles que são humildes de alma, de espírito. A esse Deus ama. Livro de 2 Coríntios, eu vou ler para nós praticamente encerrarmos esta passagem. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Está escrito assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por que o apóstolo está falando sobre isso? Para que ele não se orgulhe de ser. Quando a pessoa muitas vezes se intitula grande homem de Deus, é porque ele tem orgulho daquilo, ele se tornou orgulhoso. Nós temos que ser servo de Deus, servir aos nossos irmãos. Muito bem, o versículo 35, ele encerra o capítulo 3 dizendo: os sábios herdarão honra, mas os tolos sustentarão sobre si a vergonha. Sabemos que a sabedoria que vem do alto, ela é chamada de sabedoria divina. Essa sabedoria, nós precisamos ter ele em nosso coração. E como podemos nos tornar sábios? Salomão nos ensina, por meio de provérbios. Quando ele escreve provérbios, ele diz que os provérbios foi escrito para que nós pudéssemos ter a interpretação, que nós pudéssemos compreender a sabedoria, crescer na sabedoria, ter o bom senso, que nós pudéssemos interpretar os provérbios, as parábolas e nos tornarmos sábios. Então a sabedoria que nós precisamos é a divina. Quem tem essa sabedoria, eles herdarão e serão herdeiros, eles receberão honra da parte de Deus. Não merecerão honra aqueles que são tolos, aqueles que são nécios, serão vestidos de vergonha. Eles merecerão o juízo e a condenação eterna. Livro de Daniel, capítulo 12, verso 2 diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outro para a vergonha e desprezo eterno. Se nós, amados, morrermos antes do arrebatamento da igreja de Cristo, um dia nós, no dia da ressurreição dos mortos, no soar da trombeta de Deus, porque essa trombeta de Deus ele vai soar, e os mortos ressuscitarão primeiro. E no dia da ressurreição dos mortos, aqueles que foram fiéis aqui na terra ressuscitarão para a vida eterna, mas aqueles que nunca deram crédito ao Evangelho de Cristo, que nunca entregaram sua vida a Deus por meio do sacrifício expiatório de Cristo, estes ressuscitarão para a vergonha eterna, onde serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá ranger, choro e ranger de dente, onde a palavra de Deus diz que seremos torturados, aqueles que são assim lançados neste lugar de trevas exteriores. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos guarde com sua destra, que nos leve a sermos fiéis em tudo aquilo que praticamos nesta vida.
Graça e paz a todos. Eu encerro o capítulo 3 de Provérbios. Provavelmente eu estarei iniciando o capítulo 4, não amanhã, porque quero dar uma folga. E eu encerrei uma campanha ontem, de campanha de oração. Eu quero dar uma folga pelo menos de 2 dias para voltar novamente à gravação. Que o Eterno vos abençoe, amados. Graça e paz a todos.